castração configura o final do édipo do menino e o início do édipo da menina. No caso do menino, quando ele se depara com a ausência do pênis da mulher, na sua fantasia, ele passa a ter a certeza de que as ameaças de que uma parte do seu corpo poderiam ser arrancadas realmente pode acontecer. Então, por meio da castração, ele abre mão das suas pretensões libidinais e seu édipo se resolve. No caso da menina, é a partir disso, da castração, que ela se decepciona com a mãe e se volta então para o pai. Apesar da castração dar início ao édipo da menina, não podemos desconsiderar o que aconteceu antes disso, que é a chamada fase pré-edípica. Esse vai ser o assunto da aula de hoje, do Édipo do Zero, aula número 8. Bom pessoal, estamos aqui no Násio, que ele vai dizer aqui na página 47. Tempo pré-edipiano. A menina é como um menino. Então ele vai dizer assim, eu vou dar sequência à nossa lenda metapsicológica, descrevendo os 4 tempos do Édipo feminino. E vai mostrar que o édipo feminino é bem diferente do masculino, né? Enquanto no do menino existem 3 desejos incestuosos, ele vai dizer, no da menina existe apenas um, o desejo de possuir a mãe e mais tarde ser possuída pelo pai. Né? E vai dizer assim, né, ó, eu disse possuir a mãe, ainda que isso lhe pareça estranho para a menina. A esse propósito, o esclarecimento, se respeitamos a acepção corrente da palavra édipo, como a atração erótica da criança pelo genitor do sexo oposto. Não podemos dizer que a menininha que deseja possuir a mãe esteja no édipo, ela vive antes um pré-édipo. Então é isso. Ele está dizendo aqui, a gente considera o édipo o amor, né, a relação com o sexo oposto. No caso da menina, inicialmente é a mãe do mesmo sexo, então é chamado de fase pré-edípica. E vai dizer, é necessário sexualizar essa mãe para então depois conseguir sexualizar o pai. Ela passa aí por esses 2 momentos diferentes. E vai dizer o seguinte, que no caso do menino, virando a página, não existe uma fase preliminar, porque ele já está voltado para a mãe, que é o sexo oposto. No caso da menina, então ela passa primeiro pela mãe, que é um pré-edípico, e depois se volta para o pai, que é o edípico. Alguns vão dizer que por conta disso, o édipo da menina é muito mais complexo para ser resolvido, né? Coisa que, por exemplo, o autor desse livro aqui, o Robert Stoller, chamado Perversão, a forma erótica do ódio, ele tem uma visão um pouco diferente, né? Vai falar sobre os casos de perversão, né, etc. E vai dizer o seguinte, que no caso, o processo de desidentificação é muito mais complicado no caso do menino. Porque a menina já está identificada com a mãe, que é do mesmo sexo, e que no caso do menino ele nasce identificado com o sexo oposto e tem todo um trabalho para se desidentificar. E ele vai localizar alguns casos de perversão por essa via, dessa impossibilidade de desidentificação com a mãe, né? Então acho que vale a pena ler, eu sei que tem coisas já superadas em termos de discurso nos dias de hoje sobre essa questão, mas ainda assim é necessário ler, é necessário ter um posicionamento crítico. Acho que é legal pegar esse livro também, dialogar com o Násio, dialogar com pensadores atuais também sobre essa questão de sexualidade e gênero, né? Então voltando para cá, vai dizer o seguinte, né, ó. Que coisa curiosa, diz assim, ó, quando escuto uma mulher, penso sempre na relação dela com a mãe. E paralelamente, quando escuto um homem, penso mais frequentemente em sua relação com o pai. Claro que estou em vias de expor uma teoria do Édipo, mas gostaria de fazê-lo perceber a incidência do Édipo na clínica e, sobretudo, fazê-los compreender que o problema das neuroses reside no difícil retorno à idade adulta de um Édipo invertido. Entenderam o que ele está trazendo aqui? Está dizendo o seguinte, ó, a questão do neurótico, a questão neurótica reside no difícil retorno à idade adulta de um édipo invertido. Isto é, do que era na infância a atração sexual pelo genitor do mesmo sexo. Então, apesar de pensar no édipo como genitor do sexo oposto, a questão neurótica é o retorno da relação com o genitor do mesmo sexo. E ele vai dizer, a menina se neurotiza, portanto, mais facilmente, não diz que é exclusivamente, mais facilmente, a partir de sua relação com a mãe. E o homem se neurotiza mais facilmente a partir de sua relação com o pai. Assim, deveríamos dizer que a neurose masculina resulta de uma fixação do filho pelo pai e a feminina de uma fixação da filha pela mãe. Se, aí uma dica bacana para a nossa clínica, se como analista você escuta um homem neurótico, pense sobretudo no pai dele.
e na presença de uma mulher neurótica, pense antes em sua mãe. Ó, dica clínica fundamental para nós todos. Então vai dizer assim, ó, quando é que a menininha entra no Édipo? Então ele fala assim, no caso do menininho, ele tinha lá, ele entra diretamente no Édipo porque desde logo deseja sua mãe e abandona o Édipo quando deseja outra mulher que não sua mãe. No caso da menina, entra no Édipo, isto é, sexualiza o pai, o sexo oposto, após ter atravessado a fase pré-edipiana, durante a qual sexualiza e depois rejeita sua mãe. E abandona o Édipo quando deseja outro homem que não o seu pai. Então esse é o raciocínio. Então o menininho sai do Édipo quando deseja uma outra mulher e a menininha sai do Édipo quando deseja um outro homem. Uma segunda dissimetria entre o menino e a menina diz respeito à velocidade com que eles saem do Édipo. E aí é aquele ponto que mais uma vez dá para confrontar com o Stoller aqui, que diz assim, ó. O menino, como vimos, dessexualiza simultaneamente seus dois genitores de maneira rápida e brutal, ao passo que a menina dessexualiza primeiro a mãe e só depois o pai. Mais tarde, muito lentamente, separa-se sexualmente do pai. E aí ele faz, aí é uma conclusão do Nasio, né? O Nasio tem dessas, eu gosto bastante dele, mas às vezes dá umas frases assim, que eu entendo, que ele quis ser mais didático, mas às vezes cai em umas coisas que cabem interpretações estranhas de vez em quando. O menino sai do Édipo em um dia, a menina precisa de muitos anos, né? Então ele quer dizer, né, assim poderíamos dizer que o menino se torna homem de uma tacada só, ao passo que a menina torna-se mulher progressivamente, né? Tanto o que o Freud dizia, assim, que a neurose típica do homem é a neurose obsessiva, e a neurose típica da mulher é a histeria. E a questão da histeria sempre passa pela questão fundamental, que é o que é ser uma mulher, né? Então talvez tenha a ver um pouco com esse processo que é progressivo, longo e tudo mais, né? Coisas também que eu já falei em outros vídeos, vou retomar aqui, né, que o homem então ele de uma só tacada, ele tem uma identificação, é a questão fálica e ponto final, e a mulher ela passa por uma questão fálica, mas não só isso, então tem toda uma N possibilidades. O que o Lacan vai dizer em determinado momento assim, que a mulher não existe, que não existe nenhum tipo de elemento que a defina. A mulher é isso. Enquanto o homem se define pela questão fálica, a mulher ela passa pelo falo, mas vai para além do falo. Mas é assunto para mais para frente. E diz aqui, ó, mas voltemos ao período pré-edipiano, quando a menina deseja a mãe como objeto sexual, adotando perante ela a mesma atitude que o menino edipiano. Assim como ele, ela julga deter um falo e mostra por seus comportamentos ser guiada por fantasias de onipotência fálica e prazer nas quais desempenha um papel sexual ativo em relação à mãe. O que ele está dizendo é assim, que existe uma crença universal, né, de que todos possuem um falo. A coisa só vai começar a configurar um que acredita ter e por isso tem medo de perder, e o outro que constata que não tem medo de perder nada, só a partir da questão da castração. Mas até então existe uma crença universal de que todos os seres possuem isso. Tanto é que na fase edípica começa uma certa curiosidade sexual com relação ao outro, de querer ver o genital, de querer saber o que o outro tem, e começa uma divisão do mundo. Se a gente for pensar, a idade de uma criança edípica, a única coisa que diferencia um corpo do outro é a região genital, porque todo o corpo é igualzinho do outro, né? Aquele corpinho de ET, né? De autópsia de ET, aquela barriguinha assim, corpinho todo magrinho, não sei o quê. Alguns podem ter cabelo comprido, outros curtos, mas isso daí é algo que pode ser cortado e depende também da cultura, mas em termos do corpo real, que também é importante, só existe uma diferença, que é a região genital. Então, inicialmente tem essa crença universal de que todos possuem o falo, mas depois começa a curiosidade nos corpos, fase fálica, né? E começa então um questionamento de quem tem, quem não tem, o que tem ali. Então começa obrigatoriamente uma divisão do mundo em dois polos, pelo menos, né? Os que têm uma coisa e os que têm uma outra coisa. E toda a curiosidade infantil de descobrir quem tem o que e organizar o mundo dessa forma. E aí vai dizer mais, então assim, exatamente como o menino, a menina também se sente feliz, forte, orgulhosa, é curiosa, às vezes voyeurista, exibicionista e agressiva. Em suma, durante esse período, a menina é animada pelo desejo incestuoso de possuir a mãe e adota uma posição nitidamente masculina, similar à do menino. Então, nessa fase, meninos e meninas são uma coisa só, é só depois que a coisa se divide. Bom, esse é o raciocínio inicial do Édipo da menina, essa fase pré-edípica. Bons estudos e até a próxima aula.